Olá, seja muito bem-vindo a mais um encontro, né? Mais uma aula, mais uma formação, a mais um bate-papo, a mais um momento de reflexão, sei lá como a gente pode chamar esses encontros, se é aula, se não é aula, né? Cada um acaba colocando um nome, um jeito. Então, eu prefiro falar que eu abro a câmera e falo alguma coisa, algo que eu acho, algo que eu acho importante. E no nosso encontro barra aula, barra momento de hoje, já vou pedir para você curtir, para você acompanhar, né, para você ativar as notificações. A gente vai olhar um pouquinho para como chama? Tem um autor que eu gosto muito, chamado Hugo de São Vítor. Ele foi teólogo, foi filósofo, católico, tudo mais, acho que do século XII, eu ia falar 13, mas acho que foi do século XII, onde ele vai falar algo que eu acho que é essencial para todo aquele que quer ler, todo aquele que quer estudar, todo aquele que quer aprender, ou que quer ser gente, vamos dizer assim, que é a questão da humildade, tá? Por quê? Porque Hugo de São Vítor nasce, então, ali mais ou menos por volta do século XII, XI para o XII, numa Alemanha, dentro desse contexto, inserido, eu diria mais ainda, na Ordem de Santo Agostinho. Então ele é um agostiniano. E ele então vai desenvolvendo seus estudos, seus pensamentos, sempre tentando compreender o seguinte: olha, como, como eu posso juntar filosofia, espiritualidade, teologia e mística, né? Como que eu posso juntar tudo isso e pôr na mesa, né? Pensar seriamente sobre as coisas. E aí ele escreve uma obra chamada Didascalicon, que é uma das principais obras suas e tudo mais, né? E nessa obra ele fala sobre a importância da educação como um processo para se atingir a sabedoria. E aí nós precisamos lembrar que lá no século XII havia na sociedade duas escolas, né? Duas formas ali de se pensar, né? De se entender a educação. De um lado, você tinha a escola monástica, que tinha ali um ideal basicamente da contemplação, um ideal do silêncio, de afastar-se, tá? Então tinha escola monástica aí que tinha esse princípio do monastério mesmo, né? Do silêncio, da retidão, da separação do mundo. E uma outra escola que a gente chama na história, né, de história da catedral, escola catedrática, que vai se fixar basicamente dentro dos centros das grandes cidades, próximo, por isso que vai vir o nome, né? Próximo ali das catedrais, e que vai desenvolver o que a gente vai chamar de artes liberais, onde de um lado você vai ter o trivium, que é gramática, retórica, dialética, e do outro lado você vai ter o quadrivium, que era o que a gente vai chamar aqui de disciplinas reais, tá? Aí você tem a aritmética, e você tem a geometria, astronomia e, e música. Então você tinha o quadrivium e você tinha o trivium, e isso formava a, a escola das catedrais. E é nesse campo, dentro desse campo, que Hugo de São Vítor então vai desenvolver o seu modo de encarar a sabedoria e do como acessar a sua sabedoria
através de algo que é essencial, que é a humildade. Porque através da humildade, que é a primeira grande regra que ele vai desenvolver, você e eu conseguimos aprender e ser alguma coisa. Aí da regra da humildade, você tem a regra da ordenação das coisas, e da regra da ordenação das coisas, você tem a regra de divisão das coisas. E quando a gente pensa em essa primeira regra aí da educação, que é a regra da humildade, a gente compreende que, assim, primeiro, isso é importantíssimo do processo de aprender qualquer coisa. Tá? Qualquer coisa, de ser gente, a gente deveria passar por esse processo. Primeira coisa, todo conhecimento é importante. Do mais banal ao que a gente pode chamar de mais elevado, tudo que é possível conhecer deve ser conhecido. Né? Odeio gente que fala assim: ah, eu sou de humanas, então eu não tenho que entender física. Qual o tamanho do cérebro dessa pessoa? Desse tamanho o cérebro dela. Ah, eu sou de exatas, então não tem nada a ver eu estudar história. Olha o cérebro dessa pessoa aqui, ó. Então esse é um primeiro ponto que o Hugo de São Vitor já colocava. Olha, não existe nem mais, nem maior conhecimento. O que existe é o conhecimento e tudo é importante. Desde o conhecer para saber fazer um bom ovo mexido, até eu saber as 5 provas da existência de Deus de Tomás de Aquino, sei lá, tudo é importante. Essa é a primeira norma que o Hugo de São Vitor coloca para nós quando ele está olhando para dentro da humildade. Uma segunda regra que o Hugo de São Vitor coloca para nós também, e eu acho essencial, e a gente, infelizmente, conforme vai crescendo, a gente vai perdendo ela, que é de se envergonhar com o que não se sabe. Né? A gente não pode ter vergonha de não saber. Eu não sei. E não é vergonhoso isso. Vergonhoso é você fingir que sabe. Vergonhoso é você ter um conhecimento superficial da coisa. Isso é vergonhoso. Agora, eu não sei, logo quero aprender, deve ser a máxima ou a base de ser cidadão, de ser ser humano, meu Deus. Eu preciso ter por base de que eu não sei algo, logo eu sou um ser humano e logo eu posso aprender. Então, essa é a segunda regra. Se na primeira eu preciso reconhecer que todo conhecimento é importante, na segunda eu reconheço que eu não posso ter vergonha de querer aprender as coisas. E vem uma terceira regra que o Hugo de São Vitor coloca para nós, que é o seguinte: se você conhece alguma coisa, não vai se achando por aí não, tá, filhão? Se você adquirir um conhecimento, se você sabe de algo muito bem, não despreze as outras pessoas. Nada é mais triste do que realmente, pessoas que por terem tal profissão, terem tal cargo, por terem lido este ou aquele livro, se ensoberbece, cria uma máscara, uma arrogância que não deveria ter, porque a base da aprendizagem é não ter arrogância, é ser humilde. E aí começa então a separar aqueles que sabem, que estão na academia, que são inteligentes, que leram aqui a literatura em perigo do Todorov, ou que leu, sei lá, que tem aqui a Inger Engvist, Educação Guia do Perplexo, ó, porque leu Ratzinger, que leu Jaspers. Para, filhote. Se você leu tudo isso daqui, tá? Esses livros estão aqui por algum motivo. Se você leu tudo isso daqui, e você é arrogante, você é metido, você é presunçoso, você é um lixo, então. Você não entendeu nada do que tem aí no livro. Nos livros, no caso. O maior sábio é aquele que se abaixa
para aprender ainda mais. A frase, né, a sentença do Platão ali, através do Sócrates, tem que ser tatuada na nossa testa diariamente. Só sei que nada sei. Só sei que nada sei. Só sei que nada sei. Senão a gente cai num espírito de soberba, de achar que sabe alguma coisa. E um dos grandes males que nós encontramos hoje é a gente achando que sabe alguma coisa. O maior exercício que uma escola pode dar hoje para o seu aluno é: cale a tua boca, leia muito, reflita muito, pense muito. Depois de você ler 10, 15, 20 anos e não abrir a sua boca, aí você começa a dar pequenas opiniões. Nós estamos invertendo o processo. Nós estamos deixando as pessoas darem opinião, estamos deixando as pessoas debaterem, discutirem e estão esquecendo da base. Estão esquecendo do que realmente importa. Estão esquecendo do conteúdo, meu Deus do céu. E aí o que a gente tem? Um monte de gente achando que sabe alguma coisa. Um monte de aluno querendo dar opinião. Pode perceber, eles são ávidos por dar opinião. Eles adoram dar opinião, mas sem saber nada, sem ler nada, sem entender nada e tomando todos os partidos possíveis. E isso eu não estou falando apenas de aluno. O campo aqui é geral mesmo. É muita gente sem conteúdo nenhum querendo falar qualquer coisa. E aí vira o mercado. Vira o mercado de peixe. Vira bagunça mesmo. O que a gente precisa fazer? Voltar à fonte. E o que é voltar à fonte aqui? Ter humildade, ter simplicidade, correr atrás do que realmente importa, que é estudar, refletir, meditar, silêncio, silenciar. É menos falar e mais trabalho, né? Mais bunda na cadeira do que realmente ficar discutindo, debatendo ali por diante, né? Assim, o Hudson Vitor falava sobre isso, né? Assim, o que nós temos que fazer? Envergonharmos por não perguntarmos. Devemos reconhecer a nossa humildade, não desprezar quem a gente conhece e entender que todo conhecimento é válido. Uma pessoa prudente, um ser humano que quer ter uma vida espiritual, intelectual, né, uma vida de estudo para a vida, ele tem que entender que ele tem que ouvir a todos de boa vontade, então, escutar, né, estar ali, né, prestar atenção no que está sendo dito. Depois, ele tem que ler o que está escrito, né, ler o livro inteiro, né, rabiscar, grifar, rasurar, sei lá, moer o livro, vamos dizer assim, para aí talvez poder dizer um dia, quem sabe, que ele tem algum conhecimento. Porque o que é conhecer? Conhecer é buscar o que eu não tenho. Conhecer é descobrir, reconhecer, né, o vazio que a gente tem. Tem uma cantora chamada Ana Carolina, ela tem uma frase que ela diz assim, ó, perder vazio é empobrecer. É isso. Se a gente perde vazio, ou se a gente reconhece que não tem vazio, por que eu vou aprender? Por que eu vou estudar? Por que eu vou correr atrás? Se está tudo preenchido. Esse é um grande caminho. Né? É descer do pedestal mesmo. É ser o mais humilde dos humildes. É ser o mais ignorante dos ignorantes.
e consumir aquilo para, quem sabe, um dia eu poder ter alguma visão, alguma leitura da realidade que realmente seja real. Agora, o que a gente encontra é um monte de gente com vergonha de perguntar as coisas. O que a gente mais encontra por aí é um monte de aluno, um monte de pai, mãe, um monte de universitário, cheio de certezas, morrendo de vergonha de dizer que não sabe. A gente tem vergonha de ser CDF, já percebeu isso? A gente tem vergonha de falar que, na verdade, eu acho que no Brasil, ser inteligente é vergonhoso. As pessoas têm vergonha de ser inteligente. As pessoas têm vergonha de tirar nota. As pessoas têm vergonha de falar que estavam lendo. As pessoas têm vergonha de dizer que querem uma vida intelectual, parece. E isto é reflexo meio do nosso ambiente, tá? O Brasil, ele tem uma cultura do dinheiro muito forte. Às vezes a gente fica achando, os Estados Unidos, os países capitalistas, blá blá blá. Não, não. Não existe país mais capitalista do que o Brasil. No sentido de quê? No sentido de que pensa a vida a partir do dinheiro. O brasileiro ele tem essa neura de ele acreditar no poder do dinheiro e tudo para ele vai se resumir ao dinheiro, né? Ele primeiro acredita que ele tem que ganhar dinheiro para depois se tornar uma pessoa inteligente, por exemplo. Primeiro ele vai ganhar, vai trabalhar, vai ficar rico, aí depois ele vai ler, depois ele vai se preocupar com as coisas, olha as aspas, que menos importam. Nós somos um povo que invertemos a lógica das coisas. Não é eu fico inteligente, eu aprendo, eu ganho cultura e assim depois eu busco dinheiro. Não. Primeiro você busca dinheiro, primeiro você vai para o material para depois você ir pro espiritual. E aí você inverteu uma lógica. O que vira a escola, o que vira as universidades, o que vira a profissão? Lugar para ganhar dinheiro. Quando a gente pega outros povos, a gente olha para eles e entende que assim, olha, eles querem estudar, eles querem aprender, eles querem resolver os problemas, tá? E depois ser retribuído com isso, né? Ser agraciado por isso pelo dinheiro. Aqui a gente quer primeiro resolver os problemas e depois nos tornar inteligente. E aí, filho, tá errado mesmo. Por isso que a nossa educação ela pode ser entendida como uma certa farsa, né? É uma certa mentira, porque ela está vinculada ao dinheiro. O indivíduo, ele vai para a escola, não porque ele quer aprender alguma coisa, né? Porque ele quer ser alguma coisa, porque ele quer entender alguma coisa, mas sim porque ele é obrigado a isso, senão o acesso ao emprego será bloqueado. Não aqui que a escola vai lhe dar qualificação. É como na cabeça de uma criança, de um adulto, né, de um jovem, a educação aqui, a escola, ela é meio que ela não é vista como benefício, não é bom ir para a escola. A escola é um mal necessário. É o mal necessário para eu ganhar dinheiro. É o mal necessário para eu dar certo na vida. Então eu tenho que ir lá, tenho que sofrer para ficar rico. Olha a lógica que a gente fez aqui. Completamente errada. A gente tem que ir na escola pelo prazer de aprender, né?
pelo prazer do conhecimento, e aí que está o problema. Por quê? Porque a gente relacionou conhecimento com dinheiro. E conhecimento é uma coisa, dinheiro é outra. E aí o que a gente faz? A gente coloca o dinheiro na frente do conhecimento e depois, quando eu conseguir essa primeira parte, que é o dinheiro, por isso que nós somos um povo extremamente materialista, a gente vai então depois em busca do conhecimento, em busca das grandes ideias, em busca daquilo que seria a elevação do espírito. A educação, então, não tem um valor em si própria, mas ela é um meio para eu conseguir alguma coisa. Olha o que fala o Hugo de São Vítor aqui no trecho do livro dele. Quer ver? Deixa eu pegar aqui na página. Aqui, ó. O bom estudante deve ser humilde e manso, alheio a preocupações vazias e tentações dos prazeres, esforçado e zeloso, de tal modo que aprenda de bom grado com todos. Nunca presuma do seu próprio conhecimento. Fuja dos autores de doutrina perversa como se veneno fosse. Aprenda a investigar um assunto por muito tempo antes de julgar. Não busque parecer culto, mas sê-lo. Ame os dizeres dos sábios, depois de entendê-los, e se esforce para tê-los sempre diante dos olhos, como um espelho do seu próprio rosto. E se porventura alguma matéria mais difícil fechar-lhe a sua inteligência, não irrompa imediatamente as críticas, pensando que nada é bom exceto aquilo que ele mesmo consegue entender. Esta, diz um trecho da obra de São Vítor, é a humildade conveniente à educação dos estudantes. Sem humildade, não há aprendizado. Sem humildade, não se é gente. É para isso que a gente deve buscar o conhecimento. E para buscar esse conhecimento, eu não posso me separar do que é essencial a ele, que são os livros. E esse conhecimento vem dos livros, leitura e meditação. Por que leitura e meditação? Porque primeiro eu vou ler, depois eu vou parar e vou refletir o que eu li. Não é ler por ler. Ler, refletir, contemplar. Processos. O que eu contemplo, o que eu já sei. O que eu reflito, o que eu estou querendo aprender. E o que eu leio, o que eu vou. Um dia vai estar na minha cabeça. Tenho, assim, eu quero aprender, eu leio. Aí eu vou compreender, amadurecer aquilo, então eu reflito. E depois que aquilo está amadurecido, aquilo está bem claro na minha cabeça, eu consigo contemplar. Eu vejo o que eu aprendi nas coisas da realidade. E muitas das vezes, nós não aprendemos porque a gente para no processo do ler. Ou a gente até chega no processo do refletir, só que não contempla, não vê aquilo materializado, não vê aquilo na nossa frente. Nesse livro que a gente citou do Hugo de São Vítor, o livro terceiro é só sobre isso. O livro é dividido por livros, né? Livro 1, 2, 3. E o livro terceiro é exatamente sobre as normas do como é necessário um correto estudo. Um correto estudo. Um correto estudo, né? Então, fazer as coisas é fazer bem feita. Então, vai ler, leia de verdade, reflita, esteja no que esteja fazendo, na verdade. E aí entra um papel importantíssimo aqui para nós, que é o papel do professor, que deve absorver tudo isso e transferir o que ele aprendeu para o seu aluno.
e passar isso para o seu aluno, né? Dar esse conhecimento para eles é justamente saber o que é essencial para que eles saibam. Como que eu sei isso, Matheus? Eu sei isso porque eu entendo a minha disciplina, eu já li sobre ela, eu já refleti sobre ela, eu já contemplei ela. E mais do que isso, eu entendo a formação desse estudante. E quando eu entendo a formação desse estudante, eu também me entendo, porque eu também sou um estudante. E se eu estou nesse mundo, é para sempre. Para sempre eu vou estudar, para sempre eu vou aprender. Não tem como fugir. O estudante, ele pode ser compreendido, acho, em três pontos ali. Ele vai ter o que a gente pode chamar aqui de qualidades naturais, o estudante. O estudante vai ter aqui um outro lado dele que é importantíssimo, que a gente esquece, que é a disciplina. Um bom estudante é uma pessoa disciplinada. E no terceiro ponto, né, formando ali como se fosse um triângulo, a gente tem o exercício, que é o fazer. Ali nas qualidades naturais, é o que a gente vai realmente entender como qualidade natural. Ou seja, tem gente que vai aprender mais fácil, tem gente que vai aprender com mais dificuldade. Tem gente que tem mais memória, tem gente que tem menos memória. E é a vida. Tem gente que aprende, ó, lendo, guardou. Tem gente que precisa ler, precisa grifar, precisa marcar, precisa fazer resumo. Por quê? Porque cada um tem uma qualidade natural, e às vezes essa qualidade natural não é uma qualidade boa de memória. Mas eu não paro aí, então. Então, se eu tenho dificuldade na memória, eu vou criar mecanismos para poder melhorar minha memória. Né? Eu tenho que exercitá-la, né? Desenvolvê-la, e aí que leva no segundo ponto nosso, que é o exercício. O exercício vai educar as minhas qualidades e, consequentemente, as minhas dificuldades para um melhor aproveitamento daquele conhecimento. Como acontece esse exercício, Matheus? Esse exercício acontece através da leitura e da meditação. Leitura e meditação. É um processo de trabalho e descanso, trabalho e descanso, trabalho e descanso. Então, o que é meditar? Meditar é parar o que você está lendo e refletir o que você leu. Fazer esse exercício não só para, sei lá, aprender sobre um livro. Não, é sobre tudo, na verdade. Fazer, meditar, fazer, refletir, fazer, refletir, fazer, refletir. E não sair aí como se fosse um animal vivendo por impulso. E o terceiro ponto é que nossa disciplina. Onde eu vou, então, aquilo que eu aprendi, eu vou colocar em prática. Uma pessoa disciplinada é uma pessoa que entendeu como as coisas devem ser, que vai fazer aquilo sempre, que vai lutar, já que ela aprendeu o que é ética, já que ela aprendeu o que são virtudes, o que ela vai fazer com isso? Ela não vai deixar ela parada no instante. Ela vai aplicar essas virtudes. Né? Por exemplo, eu li aqui o livro do São Vitor, beleza? Não vai ficar parado aqui. Ó, tá aqui, ó, 300 páginas o livro. Não vai adiantar nada ficar aqui no computador. Eu tenho que transmitir isso, eu tenho que viver isso. Então essa foi a regra da humildade que a gente percebeu que sem ela não se aprende de verdade. Não reconhecer que a gente não sabe tudo é importantíssimo. E por quê? E qual é o reflexo disso na vida, Mateus? O reflexo disso na vida é que, no fundo, quanto mais compreendemos, quanto mais entendemos as coisas, mais poder de síntese nós encontramos. O que é poder de síntese? Pegar tudo aquilo que está acontecendo e tornar compreensível. Ou vai dizer que a vida não é essa? A vida é somente essa. Olha quanta coisa está acontecendo nesse momento, nessa hora, e eu consigo pegar tudo isso porque eu conheço muita coisa e sintetizar.
colocar um norte, colocar uma hierarquia, colocar uma ordem. E a gente sabe que quando a gente está em ordem interior, né, quando a gente tem um espírito em ordem, vira reflexo no mundo exterior. Agora, se interiormente eu estou em desordem, imagina como que vai ficar essa pessoa quando ela olhar para o mundo à sua volta, que é um caos constante. Tem uma expressão muito, muito válida que diz assim: sapere, sapere sapore, que é mais ou menos uma reflexão que a gente pode fazer entre saber e saborear. Saber alguma coisa, vamos lá, o saber alguma coisa, ele encontra-se lá na memória. Né? Como que eu sei algo? Eu consigo me lembrar daquele algo. E quando eu sei aquele algo, saber, e eu boto para fora aquele saber, ou seja, eu aplico aquele saber, né, eu ponho na boca aquele sabor, aquele saber, ele se torna sabor. Ele gera um saborear. Né? Eu li o livro e agora estou falando um pouquinho deles para vocês despretensiosamente. Né? Estou falando aqui, estou dando uma reflexão, uma pequena aula sobre a questão da humildade. Eu saboreio o Hugo de São Vitor. Por quê? Porque eu sei sobre o Hugo de São Vitor. Imagina pegar essa reflexão de saber, sabor e aplicar na vida. Será que aquilo que eu sei, eu estou saboreando? Será que aquilo que eu li, será que aquilo que eu meditei, né? Será que a minha vida está sendo saboreada? Ou será que é apenas saber vazio? É apenas, como que eu vou dizer? Palavras ao vento. É para isso que serve o conhecimento. O conhecimento serve para a gente realmente saborear a vida, compreender a vida, entender o que pode ser compreendido e sintetizar aquilo. Do contrário, é livro na estante. Não adianta nada eu ter aí, sei lá, 3.000 livros, porque tem muitos livros que nem estão aqui, estão em caixas. Não adianta nada esse monte de livro aí. Isso daqui para mim não significa nada. Isso aqui é um cenário apenas. Que eu achei melhor gravar aqui do que gravar numa parede branca. Isso só faz sentido para mim se o que está atrás de mim se torna o que eu vejo à frente. Aquilo que está atrás de mim, todos esses livros, se torna conhecimento do real. Senão não adianta nada. Eu leio Aristóteles, eu leio São Tomás de Aquino, eu leio Ratzinger, eu leio, aqui ó, Fulton Sheen, eu leio O Tesouro da Sabedoria Católica, do John Ardon. Não adianta nada. Eu leio todas essas reflexões, todas essas meditações, leio Chesterton, Catarina de Sena, João da Cruz, Teresa de Lisieux. Nada. Se eu não saborear isso, se eu não pôr para fora isso, se eu não fazer com que as pessoas que estejam ao meu redor também saboreiem desse conhecimento. Por isso quem estuda, quem aprende, quem lê, não deve ficar maluco, mas deve entrar na vida, entrar na realidade. É matéria, é conhecimento de verdade. Ah, você vai. Minha mãe, acho que minha mãe que brincava, né? Minha mãe brincava, falava assim, nossa, Matheus, você lê tanto, você vai ficar louco. Você vai ficar louco. Porque existe essa deturpação de que aquele que lê muito, que estuda muito, que quer aprender muito, fica louco. E não é isso o fim do caminho. O fim do caminho é que quanto mais eu ler, quanto mais eu aprender, quanto mais humildade eu tiver de saber que tem um vazio dentro de mim, mais eu vou compreender a realidade. Melhor eu vou ser para o outro. Melhor eu irei falar.
melhor eu vou compreender e, consequentemente, eu vou ser mais real. A minha vida vai ter mais significado, e tendo mais significado eu vou viver melhor, e vivendo melhor eu vou amar mais as coisas, e os outros, e as pessoas, e as ideias, e o que vale a pena ser amado. Faça essa experiência. Reconheça a sua humildade. Comece a ler, comece a estudar, comece a correr atrás. Né? Eu tenho um curso ótimo lá no Instagram, procura lá no Instagram, chamado Aprender a Aprender. São acho que mais de 80 aulas só falando sobre isso. Como fazer, como ter rotina, como pensar, como ser humilde, a importância do conhecimento, tudo, técnicas, tem muita coisa lá. É um calhamaço de coisa que nem sei como eu dei conta, mas foi um projeto muito bonito. Por quê? Porque a gente tem que aprender a aprender. Aprender para a vida, aprender para si, aprender para o outro, aprender para os sentimentos, aprender para a verdade, para o amor, para a caridade, assim por diante. Tá bom? Pessoal, curta-nos, né? Ative as notificações, comente, envie para os amigos aí que estão precisando de um chacoalhão, envie para aquele seu amigo arrogantão que acha que sabe tudo, para ele abaixar um pouco a bola, tá? E aí a gente vai, dia após dia, colocando um tijolinho lá no nosso castelo interior, principalmente, que vai se virar reflexo no nosso castelo exterior. Um abraço, Deus abençoe a todos, muito obrigado, até um próximo encontro aí.